Fala galera, professor Gudez aqui na área. Também deixamos essa aula aqui de português para você com o professor Matheus Iata, tá? Com matéria de português, assunto significação das palavras. Português cai em qualquer concurso, tá? Então, fica com essa aula maravilhosa aqui do professor, um professor que tem uma didática espetacular, um professor que todo mundo gosta. E o HD deixou mais uma aula para você aqui. Não percam, detone, jogue duro, bote para quebrar. Essa aula aqui mais focada para PMPB, mas qualquer aluno pode assistir, tá? Então se você ficou esse final de semana em casa, assista a aula do professor Iata, que você vai adorar, você vai gostar. Não esqueça de curtir lá no final, terminou a aula do professor, clica lá em curtir, que é muito importante pra gente, e comentar, beleza? Valeu! Fala pessoal, professor Matheus Iata aqui, professor de língua portuguesa do HD Cursos. Na aula de hoje, a gente vai debater aí o segundo tópico que trata justamente aí da semântica. Trouxe aí em relação à semântica três tópicos bem explícitos. O primeiro deles foi a sinonímia. Bora colocar aqui. Sinonímia. O segundo foi a antonímia. E o terceiro foi a polissemia. Pessoal, apesar de haver explicitamente esses três conteúdos, a gente vai estudar aí tudo no que se refere à semântica para que a gente já esteja por dentro aí de tudo, tranquilo? Então, bora colocar aqui a definição de semântica antes da gente estudar. Semântica vai ser a parte da gramática normativa que estuda a significação das palavras. Como assim, professor? Basta você memorizar que semântica estuda os sentidos. Então, bora colocar aqui, semântica estuda os sentidos. Então, sempre que na nossa prova, traz lá na prova de português, semanticamente ou semântica da palavra, está se referindo aí em relação aos possíveis sentidos que aquele termo, palavra ou expressão tem dentro daquele contexto. Tranquilo? Então, voltando aqui para nossa tela de slide, a primeira coisa que a gente vai estudar é a sinonímia. Então, bora colocar aqui. Sinonímia, antes da gente ver o conceito, como o próprio nome já está dizendo, nada mais é do que o estudo dos sinônimos. Então, bora colocar aqui. Vamos ver aí a descrição. É a característica de determinadas palavras assumirem num dado contexto significação semelhante. Aí eu já coloquei para vocês dois exemplos. A gente tem aqui a palavra branco. Qual seria um sinônimo para a palavra branco? Alvo, né? Claro, por exemplo. Qual seria um sinônimo para a palavra forte? Robusto. Então, sinonímia nada mais é do que procurar aí por sinônimos, ou seja, palavras que têm significados semelhantes. Tranquilo? A gente costumava muito procurar sinônimos quando a gente fazia o nosso TCC. Não sei se vai ter algum aluno aí que já tem curso superior, mas se você pensa em fazer ou se você já fez, você sabe que a gente vai ter que fazer o nosso TCC, né, que é trabalho de conclusão de curso. E aí muita gente tem preguiça, aí pega um trabalho já feito e começa o quê? A procurar sinônimos, né? Literalmente copia, né? Plagia o trabalho do outro e troca por sinônimos, né? E aí no curso superior, a gente ia fazer o quê? Ia lá no Google, colocava dicionário, pessoal, não estou ensinando ninguém a fazer isso, viu? Dicionário de sinônimos. Dicionário de sinônimos. E aí você vai ter uma barrazinha lá, como se fosse a barra de um dicionário normal, tá? Só que, por exemplo, nessa barra aqui, se eu coloco a palavra feliz e dou Enter, eu não vou encontrar aí a definição da palavra feliz. Eu vou encontrar vários e vários sinônimos para aquela palavra. Então, já dou a dica aí para vocês, né? Você em casa já vai ter uma dica aí de como procurar sinônimos. Você vai poder utilizar isso, por exemplo, na hora de fazer uma redação, e aí você pode procurar sinônimos para várias palavras. É assim que você, para não estar repetindo, né, na redação, é assim que você estuda sinonímia, por exemplo, em português. Foi assim que eu também aprendi, através do dicionário de sinônimos. Para a gente praticar, bora ver aqui o nosso repertório, quais seriam exemplos, né? Quais seriam palavras sinônimas de feliz? Bora começar aqui por palavras simples. Alegre, alegre é um sinônimo. O que mais? Contente. Estou escutando aí o pensamento de vocês. O que mais? Alecrim. Isso, muito bem. Estou escutando daqui.
O que mais? Exultante. Hoje eu estava feliz. Hoje eu estava exultante. Outro sinônimo para a palavra feliz. Jubiloso. Hoje eu acordei jubiloso. Hoje eu estou ululante. Hoje eu estou jucundo. Aí você fala, nossa, professor, essas palavras aqui eu nunca escutei na minha vida. Estou colocando aqui, como é uma aula, né? Estou aproveitando a oportunidade para trazer novas palavras aí para vocês, para aumentar o repertório de vocês, tá? Esse é o objetivo de eu estar colocando essas palavras aí para vocês. Então, voltando aqui, a gente já estudou, então, a sinonímia, que trata dos sinônimos. Agora, por questão de lógica, vamos estudar a antonímia, que vai tratar aí a respeito dos antônimos. Então, bora colocar aqui que a gente agora vai para antonímia, que vai tratar aí dos antônimos. Vamos ver aí a definição de antonímia. É a característica de determinadas palavras apresentarem sentido oposto. Aí eu já coloquei exemplos aí para vocês. Por exemplo, o oposto de alto, o antônimo de alto é baixo. O antônimo de gordo é magro. E aí coloquei mais anotações para a gente poder praticar aí o nosso vocabulário. Então vamos supor que a gente está lá no dicionário de sinônimos, não vai dar certo, né? Mas o que você pode fazer? Quando você procura um antônimo, eu quero agora antônimo, o meu exemplo aqui, antônimo da mesma palavra que eu coloquei aqui. Coloquei feliz, não foi? Então bora colocar também antônimos de feliz. Para que você encontre antônimo de feliz no dicionário de sinônimos, você não pode colocar feliz, né? Porque senão ele vai dar palavras com significados semelhantes. Então, vou colocar aqui um exemplo do que eu poderia procurar no dicionário de sinônimos. Infeliz, né? Por quê? Porque é o contrário dessa palavra aqui, ó. Então, vamos colocar aqui uma setinha. A gente está procurando agora antônimos da palavra feliz. Então, o primeiro deles que eu citei aí foi infeliz. Essa caixinha aqui, eu estou dizendo que eu estou procurando lá no dicionário de sinônimos palavras que se parecem com infeliz, né? Porque vai ser aí um antônimo de feliz. Então, bora lá. Mais antônimos de feliz. Descontente. Descontente. Vamos colocar aí melancólico, né? Contrário aí de feliz, melancólico. O que mais? Vamos colocar aí sorumbático. Sorumbático, professor. Sorumbático. Então, macambúzio. Macambúzio. Uma palavra que gosta de cair em concurso. Macambúzio. Taciturno. Né? Então, bora voltar aqui. Então, agora, pessoal, você não vai chegar em casa e falar, ó, mãe, eu estou triste. Você vai falar, ó, mãe, eu estou sorumbático, macambúzio, taciturno, melancólico, né? Então, você vai utilizar aí essas palavras agora para você aumentar o seu vocabulário, tranquilo? Então, pronto, a gente viu aqui antônimos e sinônimos, né? Sinônimo é tudo aquilo que tem significado semelhante, enquanto que antônimo é tudo aquilo que tem significado contrário, tá? Então, bora lá. Agora, a gente vai aprender os homônimos. Eu vou destacar esse daqui, porque no edital passado, ele não trouxe essa palavrinha aqui, tá? Homônimos. Porém, a gente vai estudar caso haja novidades aí no nosso edital. Tranquilo? Não tem nada de difícil aqui, tá, pessoal? Homo quer dizer igual, né? Bora ver aqui a definição. Vai ter alguma coisa igual, seja em relação à grafia ou seja em relação ao som. Bora agora evidenciar isso na nossa tela. Quando eu digo que são homônimos, eu estou dizendo que é aquilo que possui ou a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Bora destacar aqui, ó. Ou vai possuir a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Ou os dois, né? Ou as duas coisas. Então, destacando aqui na nossa palavra agora, a gente falou aí que homônimo é aquilo que vai ter igual. Ou vai ter igual a grafia, ou vai ter igual a pronúncia, né? Bora colocar aqui o som. Ou então as duas coisas. Dito isso, a gente pode ter aí
três tipos de homônimos. A gente pode ter um homônimo que tenha somente a escrita igual, a gente pode ter um homônimo que tenha somente o som igual, ou a gente pode ter um homônimo que tenha os dois iguais, tá? Então, bora destacar aqui essa diferença. A gente vai ter homônimos homófonos. Olha, como o próprio nome já está dizendo, esse tipo de homônimo aqui é o que tem igual o que? A fonia, ou seja, o som da palavra. Bora ver aqui exemplos. A palavra sessão, ela existe com C cedilha e ela existe, bora marcar aqui, ela existe com C cedilha e ela existe com dois S's. Só que a pronúncia delas é a mesma, vai ter igual som. Por isso que eu falo que são homófonos. A palavra cela, apesar de se escrever de forma diferente, ela vai ter a mesma pronúncia de cela com C e cela com S, tá? Pode cair isso na nossa prova, não perguntando sobre a definição. Como assim, professor? Pode não perguntar o que é um homônimo homófono, mas pode estar lá na nossa prova a cela com C e a cela com S, para você saber aí essa diferença. Então vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente dar uma dica aí para vocês. Primeira coisa que eu faço quando eu estou estudando esse tipo de conteúdo é tentar achar alguma forma de eu aprender isso. Então, por exemplo, cela com S, eu lembro de sertão. E aí eu lembro de cavalo, né? Vai ter cavalo lá no sertão. Então, essa cela com S é aquela cela do cavalo. Já essa cela com C, eu lembro de cadeia. Bora colocar aqui. Eu lembro de cadeia, ou seja, prisão, né? Então, essa cela com C, eu vou lembrar aí da prisão. É assim, pessoal, que eu consigo memorizar os homônimos, tá? Vamos ver agora o exemplo do sessão com C cedilha e sessão com dois S. Sessão com dois S é muito fácil a gente lembrar, porque lá no cinema a gente vê muito sessão das 8, né? Sessão das 20 horas, das 22 horas. Então, esse sessão aqui é sessão, pode ser uma reunião, e aí é a sessão que a gente vê, por exemplo, no cinema, tá? E aí fica muito fácil da gente lembrar. Esse sessão aqui, pessoal, quando a gente está no shopping, por exemplo, tem a seção de brinquedos, tem a seção de alimentação. Então, seção aqui é parte de alguma coisa, tá? E aí um exemplo aqui é a seção de brinquedos, por exemplo. É a parte do shopping que vende brinquedos, tá? E aí eu queria acrescentar para vocês outra seção, que é seção. Esse seção aqui, pessoal, vem do verbo ceder, tá? E aí por isso que você lembra que é com C. Vem do verbo ceder. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer uma seção dos meus livros, é porque eu vou dar meus livros, eu vou ceder os meus livros, tranquilo? Então, só com esses exemplos aqui, a gente já viu aí alguns conceitos de palavras, tá? E não tem outra forma de você memorizar isso, a não ser você pesquisando no dicionário ou você criando aí formas de lembrar, como a que eu ensinei aqui para vocês, ó. Cela com S, lembra de sertão, que é a cela do cavalo. Já a cela com C, lembra de cadeia, que lembra prisão. Foi assim que eu aprendi, tá? Vamos dar aí continuidade para a gente ver aí agora sobre os homógrafos. Vou só apagar aqui para a gente conseguir ler, tá, pessoal? Então, bora lá. Agora, a gente vai ver aí o que seriam os homógrafos. Olha, a gente vai ter agora que grafos vem de grafia, né? Então, a gente vai tratar aí das palavras que têm a mesma grafia, tá? Então, bora ver aqui. Exemplos. Quando eu falo assim, pessoal, eu acordo todos os dias às 7 horas da manhã. Isso é um verbo, né? Já quando eu falo assim, a gente tem um acordo, né, em comum, eu, professor, e vocês, alunos, a gente tem um acordo que a gente tem que estudar todo dia. Já isso agora é um acordo substantivo, né, uma negociação. Então, bora voltar aqui para o nosso slide. Olha, então, acordo, um sonzinho fechado, ó, acordo, é um substantivo. Já quando eu falo que eu acordo todos os dias, agora eu tenho que é um verbo. Pessoal, estou colocando esse acento aqui para falar da pronúncia, tá? Deixa eu colocar umas barrinhas aqui. A palavra não tem acento. Só estou dizendo o quê? Que ela vai ter aí a mesma grafia, mas o som dela é diferente, tá?
Percebam que esse som aqui é fechado, ó. A gente tem um acordo de estudar. Já esse daqui é aberto, ó. A gente acorda todo dia cedo, tranquilo? No entanto, a gente ainda pode ter palavras que tenham as duas coisas. A gente pode ter igual tanto o som quanto a grafia. E aí vai depender do contexto para você diferenciar. Bora ver aqui, ó. É quando são homófonos, ou seja, tem igual som, ou homógrafos, quando tem a igual grafia, assim como eu destaquei aqui para vocês, tá? Então, os perfeitos vão ter igual som e igual grafia. Bora ver aqui exemplos. Quando eu falo assim, pessoal, olha, eu canto todo dia, eu canto todo dia. Já quando eu falo assim, olha, aquele canto da parede está sujo. Percebam que a palavra canto se escreve igual, olha só, se escreve igual. A palavra canto tem a mesma grafia e tem o mesmo som, tá? Então, nesse caso, a gente vai dizer que essa palavra é um homônimo perfeito. Tem tanto a grafia quanto o som iguais, tá? Com isso, a gente viu aí sobre os homônimos, tá? Recapitulando aqui, os homônimos, eles podem ter a mesma grafia, o mesmo som, ou ambos, tá? Igual grafia e som. Tranquilo, pessoal? Não se preocupem que eu vou colocar ainda nesse slide uma lista aí de palavras que são mais recorrentes em concursos públicos para que vocês possam dar uma lida antes da nossa prova, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente falar aí de outro conceito, mas que se encaixa dentro aí do conceito de semântica, tá? Depois a gente vai ver nas questões como é que isso pode ser cobrado, tá, pessoal? Então, bora lá. Parônimos, como o próprio nome já está dizendo, são palavras em que tem formas de escrita parecidas. Então, bora colocar aqui. Parônimo é aquilo que é parecido. Como assim, professor? Propriedade do que é parônimo, ou seja, muito parecido, mas não possui nem a escrita e nem a pronúncia iguais, né? Senão seriam homônimos. Bora ver aqui exemplos. A palavra eminente e iminente, elas se diferenciam apenas por essa letrazinha aqui no início, tá? Então, bora colocar aqui para vocês a diferença. Quando eu digo que algo é eminente, eu digo que algo é ilustre. Por exemplo, o eminente prefeito. Quando eu digo que algo está na iminência de acontecer, quando eu falo assim, os concursos iminentes são aqueles que estão prestes a acontecer, né? Então, bora colocar aqui, iminente é o que está prestes a acontecer. Já descrição com E e descrição com I. Percebam que não tem nada igual, nem a pronúncia nem a escrita. Lá e vai, pronúncia e som são as mesmas coisas, né? Então, mas o que muda é apenas uma letrinha, ou seja, são muito parecidos. Então, a gente vai dizer que descrição vem de descrever, né? Vem de descrever. Quando eu faço uma descrição, eu estou descrevendo algo. Já descrição vem de discreto. Vem de discreto, né? Então, a pessoa que tem descrição é uma pessoa discreta. Tranquilo? Então, recapitulando, parônimo é apenas parecido. Não vai ter nem a grafia nem o som iguais. Apenas vai trocar uma letrinha ou outra, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês uma lista dos principais homônimos e parônimos da língua portuguesa que caem em concurso, tá? E aí eu vou tentar dar o significado e quando tiver uma dica ou outra eu vou estar dando aí para vocês. Mas eu recomendo o quê? Que vocês anotem essas palavras que eu vou dar aqui para vocês e que vocês tenham o trabalho de olhar no dicionário, tá? Quando você vai pesquisar e você anota, o seu cérebro tem de maior probabilidade de não esquecer mais aquela coisa, tá? Quando eu estudava para concurso, que eu fazia questões, a gente vai ver como é que os concursos abordam. Mas quando você vê uma palavra nova lá na hora do nosso texto, que ele pede um significado parecido, a gente tem que anotar essa palavra e o ideal é que eu usava muito o post-it, né? Colocava no meu computador ou na minha mesa, na parede e deixava lá por no mínimo 7 dias. Eu olhava aquela palavra todos os dias até eu fixar na mente o significado dela. Tranquilo? Então você tem que anotar para que você se lembre. A gente tem aí cozer, né? Algumas eu vou anotar o significado, outras eu vou só falar, que aí você vai ter o trabalho de poder pesquisar, né? Para poder aprender. Olha, pessoal, cozer com S e cozer com Z. Cozer com S vem de costurar, tá? Então, cozer com S é costurar. Enquanto que cozer com Z é cozinhar.
tá? Eminente e iminente a gente já falou naquele exemplo, né? Eminente é ilustre, eminente prefeito, e iminente é o que está prestes a acontecer. Exemplo, a gente estuda para o nosso concurso iminente. Flagrante, todo mundo sabe o que é, né? Flagrante com, bora destacar aqui, flagrante com L é quando você pega alguém no ato, né? Pegar em flagrante. Já fragrante com R, lembra de fragrância, bora colocar aqui. Lembra de fragrância. E quando você fala em fragrância, você lembra automaticamente de um odor bom ou de um odor ruim? Então é um odor agradável, né? Odor agradável. Tranquilo? A gente também já falou aí da diferença de descrição com E e descrição com I, né? Então vamos pular esse daí. Aí depois a gente vai ter fluir com L e fruir com R. Pessoal, fluir, bora colocar aqui. Quando você diz que seus estudos estão fluindo, é porque eles estão evoluindo, né? Então estão caminhando, né? Estão progredindo. Já fruir lembra de usufruir, tá, pessoal? Usufruir. É a mesma coisa. Usufruir, tá? Desfrutar. Quando eu falo assim, nós devemos fruir das nossas aulas, né? Nós devemos usufruir as aulas, desfrutar das aulas. Vamos agora para emergir e imergir. Pessoal, esses prefixos aqui, emergir e imergir, o E e o I. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. O E significa vir à tona, né? Enquanto que o I significa ir para dentro. Então, quando eu falo, por exemplo, emigrante, é aquele que sai do país. Imigrante é aquele de fora que chega no país, né? Então, emergir, né? Quando você tem aqui uma superfície, se você está mergulhando, emergir é quando você sai da superfície, ou melhor, sai do fundo e vem para a superfície. Já imergir é quando você faz o contrário. Você está aqui na superfície e aí você mergulha, tá? Então, emergir é quando você está embaixo e você vai para a superfície. Já imergir é quando você mergulha. Então, se lembrem aí dos prefixos aí E e I, tá? É para fora e para dentro. O que significa infringir e infligir? Olha só, infringir é quando você, por exemplo, infringe a lei, né? É quando você descumpre algo. Já esse daqui é literalmente o contrário, ó. Bora colocar aqui, ó. Esse daqui é literalmente o contrário. Infligir é quando você aplica a lei. É quando você aplica a lei. Já infringir é quando você descumpre a lei. Descumpre a lei, tá? Ou qualquer outra coisa. Então, se eu estou andando sem capacete de moto, por exemplo, eu estou infringindo a lei. E aí um policial, ele pode justamente infligir a lei, ou seja, aplicar a lei sobre mim, ou seja, me multar, tranquilo? Então o policial inflige a lei, que é do verbo infligir, aplica a multa e eu estou infringindo a lei, tranquilo? Então bora voltar aqui para a nossa tela, lembrando que esse daqui tem a letra N, ó, infringir, enquanto esse daqui não tem a letra N, é infligir, tá? Pessoal, a gente está nesse assunto aqui de semântica, né, sobre sentidos, tem muitas palavras aí, né? A dica que eu dou é que você tente usar algo para que você se lembre aí do significado ou que você pratique respondendo questões, tá? Eu estou ensinando aqui todos os aspectos da semântica por uma questão de descargo de consciência e também para que vocês estejam preparados aí para tudo nessa prova, tá? Para voltar aqui para a gente ver aí a última palavrinha dessa tela. Mandado e mandato. Mandato, pessoal, lembra de política, tá? O mandato de um político, no caso, presidente, 4 anos, né? Quando a gente fala em mandado, é uma ordem, tá? Então, pode ser mandado judicial, por exemplo, ou quando a sua mãe manda você comprar algo, ela fez um mandado aí, né? Então, mandado judicial também, exemplo, né? Tranquilo? Acho que essa daí estava bem simples, né? Bora ver aqui mais palavrinhas, ó. A gente tem aqui ratificar com A e retificar com E. Como foi que eu aprendi isso? Isso aqui tá demais em provas de concurso. Então eu fiz o seguinte, um deles era corrigir. Aí eu nunca lembrava qual deles era corrigir. Aí eu lembro que corrigir, para você corrigir algo, tem que ter um erro. Então,
Retificar é o que é corrigir. Então, foi assim que eu aprendi. E o outro era confirmar, né? A aula está ratificada, está confirmada, né? Então, bora botar aqui que o outro é confirmar. Tráfego e tráfico. Pessoal, tráfego é quando a gente fala aí do tráfego de veículos, né? Então, bora desenhar aqui um veículozinho. Tráfego é de veículo. Já tráfico, pessoal, é coisa ruim, né? Coisa de ilícita, na verdade. Então, tráfico de cigarros, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tá? Essa é a diferença. Seção com dois S e seção com C cedilha, a gente já viu, né? Essa palavrinha aqui também tá demais nas provas de concurso. E aí eu tentei achar uma forma de lembrar aí o significado delas. Então, uma delas era uma pessoa ignorante e a outra era algo inicial. Então, esse daqui, ó, lembra de início, porque início tem a letra C, ó, início. Então, quando eu falo, por exemplo, esse é um projeto incipiente, é um projeto inicial. Esta é uma aula incipiente, é a primeira aula, tá? Então, incipiente vem de início. Já incipiente com S é uma pessoa ignorante. Bora colocar aqui, ó, ignorante. Aí, como é que eu fiz para lembrar? Ignorante não é uma pessoa que não tem conhecimento sobre algo, é uma pessoa sem conhecimento sobre algo. Ou seja, é uma pessoa sem sapiência. Sapiência é conhecimento, né? Então, lembrei aqui da letra S. Foi assim que eu aprendi esse daqui, tá? E aí você de casa pode lembrar, criar qualquer macetinho aí para melhorar aí o entendimento. Tranquilo? Concerto com S e concerto com C. Pessoal, um deles é de música, né? Qual é o concerto de música? É com S ou é com C? Concerto de música vai ser aí o concerto com C, tá? Já concerto com S é aquele concerto de algo que está quebrado, viu? Cela com C e com S a gente também já viu. Preito com R vai ser aí, a gente lembra de empreitar, né? Então, o que seria o preito com R? Empreito lembra de acordo, né? Só lembrando aqui que eu falei que preito, né, lembra de empreita. Muita gente do interior gosta de falar empleita. Não é empleita não, tá, pessoal? Por exemplo, a empreita de uma obra, né? É quando você acorda aí com a pessoa que está te contratando de você cobrar e fechar. Você vai fazer a obra por tantos R$ 1.000, tá? E não por diária. Isso seria uma empreita, por exemplo. Então, preito é um acordo. Diferente de pleito. Pleito é uma discussão. É uma discussão quando você tem ideias contrárias. Então, a gente tem, por exemplo, um pleito eleitoral, tá? É quando você tem uma discussão aí sobre algo. Tranquilo? Acender com C é quando você coloca fogo em algo, né? Ou pode ser uma lâmpada também, né? Bora tentar desenhar uma lâmpada. Não precisa ter fogo, não. Pode ser eletricidade também, né? Bora colocar aqui uma lâmpada. Acender a lâmpada, acender a vela, né? Já acender com SC vem de ascensão, né? Que é crescer, subir, né? Então, ascender, né, é subir, tá? Ascender de nível é subir o nível, tranquilo? A última página, para a gente finalizar aqui, a gente tem assoar e assoar. Aí, o que seria assoar com O, pessoal? Assoar é assoar, por exemplo, o nariz. Bora colocar aqui. O nariz está escorrendo aqui, né? Então, você vai assoar o nariz, né? Você vai colocar tudo para fora e depois vai limpar, né? Isso seria assoar o nariz. Já assoar é a mesma coisa de vaiar, tá? Então, bora lá. Discriminar e discriminar. Olha, discriminar, já tá dizendo, é tirar, né, o crime. Já discriminar é você ter preconceito com alguém, né? Arrochar e arrochar com X. Arrochar com X lembra de roxo, né? Então, arrochar é tornar roxo. Arrochar com CH é apertar, né? Aí a gente tem esses aqui, ó, extrato com X e extrato com S. Esse aqui, pessoal, você lembra da camada da atmosfera, né? Estratosfera. Então, extrato é camada, tá? Extrato é camada. Diferente de extrato. Extrato vem de extrair algo. Você pode extrair do tomate, aí você tem o extrato de tomate.
Você pode extrair do banco, e aí você tem um extrato do banco, né? Tranquilo? Ó, essas aqui caem demais em prova, essas duas últimas. Bora ver aí a diferença. Deferir com é você confirmar algo. Bora colocar aqui. Deferir é você confirmar, né? Por exemplo, a sua inscrição no concurso ela foi deferida. Diferente de diferir com i, né? Diferir com i é adiar, né? O concurso foi diferido, foi adiado. Ou pode ser também diferir de diferenciar, tá? Né? É importante a gente saber diferir o nosso tempo de brincar e o nosso tempo de estudar, tá? E por último, que muita gente confunde, estada, pessoal. É o tempo que você passa em um lugar. É o tempo que você está em algum lugar. Estadia é o tempo do navio, né? Como é que eu lembro disso aqui? Eu lembro que muita gente fala estadia como normal, tá? Por exemplo, a minha estadia aqui em Pernambuco foi de 3 dias. Olha, estadia é para navio. Aí eu lembro, porque muita gente fala estadia como sendo normal. Então, certo é eu falar, a minha estada aqui em Pernambuco foi de 3 dias. Porque estadia é de navio, tá? Então, bora voltar aqui. Estadia é para navio, tranquilo? Pessoal, então, a gente viu aí que tem várias e várias palavras, tá? Que a gente pode ter significados parecidos, escrita parecida, som parecido. E aí só tem como a gente treinar mesmo, fazendo questões, lendo, né? Então, quando a gente estiver nas questões, eu vou dar dicas aí para vocês para a resolução, tranquilo? Coloquei aqui as principais palavras para vocês, mas eu vou dar dicas na hora da resolução, tá? Eu sei que fica um pouco chato da gente estar decorando, né? Eu sei que nenhum concurseiro gosta de ficar decorando essas palavrinhas aí, tá? Então, espero que vocês tenham pegado essas dicas. Na próxima aula, a gente vai concluir essa parte de semântica, tá? Então, grande abraço e bons estudos. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.